Olá, boa tarde. Bem-vindo a todos que estão aqui conosco hoje. Espero que estejam bem. Muito prazer. Meu nome é Suzana Martins Dutra. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje no CONASE para a gente conversar sobre esse tema tão importante que é a prevenção do suicídio nas escolas. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como foi a trajetória da elaboração de um e-book educativo para a equipe escolar que aconteceu ao longo do meu curso de mestrado. Mas, primeiramente, eu queria contextualizar o meu lugar de fala. Eu sou psicóloga, formada pela Unifacef, tenho também uma especialização em psicopedagogia institucional escolar pelo Centro Universitário Barão de Mauá. Atualmente sou mestre em enfermagem psiquiátrica pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Também sou membro desse grupo de pesquisa e de extensão, que é o Centro de Educação em Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, o CEPS. E, recentemente, também sou psicóloga e técnica de referência do CRAS 4, do município de Ribeirão Preto. Então já dá para perceber aí que eu tenho um pezinho em cada canto, né? Um pezinho na educação, um pezinho na assistência e um pezinho na saúde. Antes da gente começar, eu queria contextualizar o tema principal, que é o comportamento suicida. O comportamento suicida ele é conceituado como um conjunto de pensamentos e ações realizados com a intenção de provocar a própria morte. Ele é um contínuo aí que abrange ideação, planos, tentativa e morte por suicídio. É um comportamento extremamente complexo e multicausal, ou seja, ele não é causado por um único fator, nem explicado por uma única razão, e está associado aí a diversos fatores de riscos sociais, culturais, psicossociais, entre outros. É um comportamento que afeta pessoas de diferentes sexos, níveis econômicos, idades e culturas, ou seja, pode afetar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Ele também é concebido como uma forma de lidar com dores emocionais extremamente intensas que a pessoa não consegue lidar de outra forma. Estima-se que todos os anos cerca de 703 mil pessoas morrem por suicídio no mundo todo, ou seja, são taxas bem elevadas, né? E acredito que sejam ainda maiores porque ainda há muita subnotificação desses casos. Trazendo para o nosso contexto, né? No Brasil, o suicídio é a quarta maior causa de morte de jovens e adolescentes de 15 a 29 anos. Ou seja, o que está acontecendo com essa população? Mas a boa notícia é que é um comportamento que pode ser evitado através de ações de prevenção multiníveis, integradas e articuladas entre os diferentes setores da sociedade. A gente tem percebido também um aumento das taxas de suicídio entre crianças e adolescentes. É estranho a gente falar de suicídio entre crianças, mas esse comportamento existe e muitas vezes ele é confundido com mortes acidentais. O comportamento suicida ele pode surgir na infância e na adolescência e continuar se perpetuando aí até a idade adulta, então é algo bastante preocupante. E a gente também começa a prestar mais atenção na adolescência porque já é naturalmente um período de transições que aí coloca esse adolescente em importante situação de vulnerabilidade para problemas de saúde mental e também para o comportamento suicida. Então a gente começa a perceber aí a infância e a adolescência como períodos muito críticos do desenvolvimento humano que necessitam de ações de prevenção específicas e intervenções voltadas para as especificidades desse público. E quando a gente fala de criança e adolescente, a gente já começa a colocar aí a escola num papel central para a prevenção do comportamento suicida. Por quê? É na escola em que a maior parte desses jovens passam a maior parte do seu tempo. É lá que a gente consegue acessá-los. Além disso, muitas vezes, quando crianças e adolescentes estão passando por algum problema de saúde mental, eles tendem a não buscar ajuda. E você permitir o acolhimento e a identificação desse comportamento dentro da escola pode favorecer com que esses estudantes se sintam mais confortáveis para pedir e receber ajuda, já que é um ambiente mais conhecido, mais familiar para eles. Pensando nisso, todos os adultos que possuem um contato próximo com os jovens podem e devem facilitar o acesso deles a cuidados e a tratamento. E pensando nisso, a equipe escolar se coloca aí numa posição privilegiada, porque é ela que está ali todos os dias em contato contínuo e próximo com esses jovens, E também, por causa dessa convivência próxima, ela é mais capaz de identificar riscos, mudanças de comportamentos, fazer o acolhimento, fazer intervenções e ainda conectar esse jovem com serviços de apoio. E quando a gente fala de equipe escolar,
A gente aqui está se referindo a todo e qualquer profissional que trabalha em escolas, independente do grau de escolaridade. Então, pode ser professores, coordenadores, diretores, também estagiários, monitores, auxiliares, equipe de limpeza, equipe de cozinha, pessoal da secretaria, da recepção, todas as pessoas que estão na comunidade escolar. E pensando nisso, né, nessa centralidade da equipe escolar, a gente percebe também que muitos ainda se sentem pouco preparados ou desconfortáveis para intervir. Não é incomum que a gente converse com pessoas que estão na escola, que conseguem identificar o comportamento suicida, mas não sabem como, o que fazer, o que ele pode fazer para auxiliar esse estudante, e tem até o receio de poder estar agravando esse comportamento. Então a gente percebe que um desconhecimento e a falta de clareza sobre o papel que esses profissionais têm na prevenção os distancia muito dos papéis potenciais que eles poderiam estar agindo junto com esses jovens. Por isso, é muito, muito importante a gente se atentar às necessidades de formação desse público e às necessidades de apoio da equipe escolar, para que ela possa se instrumentalizar para agir, acolher e intervir nesses casos. E pensando em possibilidades, né, a gente traz a literacia em saúde mental como uma possibilidade de intervenção, ou seja, né, você aprofundar e promover conhecimentos em saúde mental para que as pessoas possam tomar decisões favoráveis à saúde mental. Se chama a literacia em saúde mental, a gente se refere como o saber em ação, não é só saber, é saber como aplicar esse conhecimento. E como possibilidade para promover a literacia em saúde mental, a gente coloca as tecnologias educativas, que nada mais são do que ferramentas para mediar discussões e disparar reflexões, como e-books, vídeos educativos, cartilhas. Só que, infelizmente, a gente ainda percebe que há uma lacuna de materiais educativos sobre o suicídio voltados para a equipe escolar. Então, pensando em toda essa demanda do comportamento suicida nessa faixa etária, das demandas de formação da equipe escolar, eu entro no meu mestrado com orientação da professora Kelly, imenso agradecimento por ela, e nós nos propusemos então a elaborar, validar e avaliar um e-book educativo sobre a prevenção do suicídio para profissionais da equipe escolar do ensino fundamental e médio. Percebam-se que a gente não se propõe somente a elaborar, a gente também vai validar e avaliar esse e-book, que é a parte da pesquisa propriamente dita do meu mestrado. Nessa apresentação, a gente vai focar mais sobre como foi o processo de elaboração e trazer de uma forma mais sintética sobre a pesquisa, os resultados da validação e da avaliação, ok? Primeiramente, a gente se propôs a construir o conteúdo. A partir do que a gente se propôs a fazer isso, né? Na época do começo do meu mestrado, eu estava colaborando na revisão sistemática da minha querida amiga Débora, da doutora Débora, que se chama Ações para a Prevenção do Comportamento Suicida na Adolescência e no Contexto Escolar, revisão guarda-chuva. A partir da possibilidade de colaborar com ela, eu fui entrando em contato com artigos e materiais de revisão sobre o comportamento suicida nas escolas e fui levantando tópicos e conteúdos para serem abordados. Mas não somente nesse processo, né? A gente também foi levantando demandas que pudessem ser abordadas por e-book a partir de atividades de extensão promovidas pelo nosso grupo, né, o CEPS, e contato com profissionais da equipe escolar. Além disso, depois de levantar todo esse conteúdo, a gente também buscou complementar com outras referências, então livros, cartilhas, legislações, guidelines, tudo que pudesse aí complementar mesmo tudo que a gente já tinha levantado até então. E o e-book não se constitui apenas do conteúdo, né? A gente também se propôs a elaborar o design. Eu não sou profissional em design, então eu chamei minha querida amiga Luana para essa empreitada, que ela é uma profissional especializada em design, publicidade e propaganda. E todo o processo da elaboração do design foi a partir de reuniões semanais online, porque ela mora longe, né? E era um processo muito colaborativo entre nós duas, né? A gente estava sempre trocando ideias, experimentando possibilidades e vendo o que mais se encaixava com os nossos objetivos. Então, todas as reuniões a gente se propôs a definir uma identidade visual, que a gente já vai discutir mais em breve. Para a edição de imagens, ela utilizou o Adobe Illustrator e para a paginação e diagramação, ela utilizou o Adobe InDesign. Falando assim, às vezes não dá para ter muita noção de, opa, como foi esse processo? Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Começar do zero não é fácil.
E a primeira coisa que a gente fez foi definir as cores da nossa identidade visual. Para isso a gente utilizou essa plataforma Adobe Color, então a gente brincou bastante com as cores e percebo que ele indica uma cor principal e cores que combinam com ela, né? Então a gente foi brincando bastante e vendo o que a gente mais se identificava. A gente também teve que escolher as fontes e a gente utilizou para isso a plataforma Google Fonts. E uma das fontes que a gente elegeu é essa que está em tela, Patrick Hand. E essa plataforma permite da gente, além de pesquisar fontes, a gente brincando com tamanho, contraste, cor, digitar uma frase padrão e ele jogar na fonte desejada. Então é uma plataforma bem útil. Além disso, nós tivemos que selecionar as imagens para o nosso material e a gente optou por utilizar a plataforma FreePic, né, que é um banco de imagens. A gente optou por usá-lo porque ele tem um bom custo-benefício, assim, uma flexibilidade de direitos autorais. A gente teve sim que pagar uma licença paga, premium, mas valeu super a pena. A gente também buscou selecionar imagens de um mesmo autor, que no caso é esse que está em tela, que é o Dreamvalo. E a gente o escolheu porque ele tem imagens muito diversificadas de diversos contextos, inclusive o contexto escolar. E percebam também que são imagens mais coloridas, alegres, leves, que era o que a gente pretendia transmitir. A gente também utilizou muitos QR Codes. E para criá-los a gente utilizou a plataforma QR Code Monk, que é uma plataforma gratuita. E também é possível personalizar o QR Code. A gente também buscou se inspirar em alguns modelos. O primeiro deles foi esse livro sobre autolesão não suicida, né, um e-book, na verdade, da professora Aline Conceição Silva, que também participa do nosso grupo de pesquisa. E nele a gente se inspirou na composição visual que ela fez, o uso de imagens, como ela combinou imagem com texto, como ela combinou as cores da identidade visual. Por incrível que pareça, a gente também se baseou nesse segundo modelo, que é um livro de culinária, que a gente se propôs a observar muito, assim, a forma como ele ensinava a gente a fazer contrastes entre texto, título e subtítulo, texto e imagem, sempre trazendo algo bem dinâmico. A gente também buscou o terceiro modelo ali, que é um material do Setembro Amarelo, que trata especificamente sobre o comportamento suicida, né? É sempre bom dar uma olhadinha o que outros materiais sobre o mesmo tema estão abordando. E a gente viu também exemplos do que a gente não quer. Por quê? Muitas vezes materiais sobre o comportamento suicida trazem imagens que refletem um sofrimento, né, um desamparo. E, apesar do comportamento suicida ter, sim, sofrimento e desamparo, não era isso que a gente queria transmitir nas nossas imagens, na nossa aparência do material. A gente queria algo que remetesse mais a vínculos e conexões entre pessoas. Então, por fim, a gente definiu as cores da nossa identidade visual, que era rosa, azul, verde, roxo. As fontes, que para o texto ela era Calibri, título e subtítulos Patrick Hand e capa Titan One. As ilustrações do Dreamvalo lá no FreePic, percebam que a gente tentou utilizar uma diversidade humana bem variada, com diversas tonalidades de pele, de cabelo, de idades também. E a gente sempre editou as imagens utilizando as mesmas cores que a gente utilizou na identidade visual. Por fim, a gente também padronizou alguns elementos visuais, como esse quadro que está aí nesse exemplo. Por fim, então, esse processo de elaboração do material educativo foi desde dezembro de 2022 até agosto de 2024. Foi um processo um pouco extenso, sim, mas nós conseguimos construí-lo, né? Essa é a capa dele. O título ficou Prevenção do Suicídio nas Escolas, o que a equipe escolar pode fazer. Ele totalizou 19 tópicos, 26 subtópicos, com um total de 70 páginas, né? E ele abordou o comportamento suicida em diversas perspectivas, né? E alguns dos tópicos principais abordados que eu trago para vocês são comportamento suicida, fatores de risco, acolhimento à pessoa em risco, programas de prevenção em escolas, articulação com família, serviços e comunidade, promoção da saúde mental da equipe escolar, políticas públicas, um apêndice só com exemplos de ações e atividades de fixação, entre outros. Esses são apenas os principais. Aqui eu trago um leve spoiler, né, de 3 páginas, primeiras páginas de 3 tópicos, né. Percebam que a gente tentou deixar algo mais dinâmico, né, destacando as informações principais que a gente queria abordar, as imagens dentro da identidade visual, algo bem atraente mesmo.
Aqui também tem uma seção legal que eu gostei bastante, como ficou a composição visual do fato fake. E a segunda página, que é lá do apêndice com atividade de fixação, né? Então nós temos aí uma folha de caderno remetendo a uma atividade para a pessoa escrever as considerações dela. E aí, como eu falei no começo, a gente não só se propôs a elaborar, mas também validar o e-book. O que significa validar? É avaliar se o material elaborado é relevante e adequado para a área de conhecimento que ele pretende abordar e para a finalidade ao qual ele foi construído, né? E a gente se propôs, então, a fazer a validade de conteúdo e de aparência. Para isso, a gente contou com a participação de 15 especialistas em saúde mental e em educação da promoção da saúde. Para validar o material, eles responderam ao instrumento Suitability Assessment of Materials for Evaluation of Health-Related Information for Adults, que é o instrumento SAM. Para analisar os dados, a gente utilizou o índice de validade de conteúdo, que nada mais é do que a proporção de concordância entre os participantes sobre aspectos específicos do material avaliado. Como critério de aceitação, a gente colocou o IVC igual a 0,80. O que significa isso? Se 80% dos participantes especialistas avaliassem certo aspecto do material como adequado, ele seria mantido. Se menos de 80%, né, considerasse adequado, aí esse aspecto teria que ser reformulado. Então, nessa parte da validação, né, o material recebeu um bom nível de aceitação, com IVC total de 0,96. O instrumento SAM ele avalia 6 quesitos e essas são as pontuações que eles obteram. Então, exigência de alfabetização pontuou 1, conteúdo 0,98, estimulação, motivação do aprendizado 0,97, adequação cultural 0,96, layout e apresentação 0,93, ilustrações 0,92. Percebam que são sempre valores acima do nosso critério que a gente tinha estabelecido de 0,80. Mas, para além de as partes fechadas lá, né, do instrumento em que os participantes avaliavam, eles também poderiam deixar comentários, né? E as principais considerações que eles trouxeram foi uma forte demanda por componentes práticos e exemplos contextualizados para a equipe escolar. Eles também apontaram a extensão do material como um aspecto contraditório, enquanto alguns participantes apontavam a necessidade de aumentar esse material trazendo mais exemplos, outros já achavam que ele já era grande demais e talvez até pouco atrativo para públicos mais acostumados com informações imediatistas, né? Eles também apontaram a necessidade de promover uma perspectiva crítica sobre o comportamento suicida, jamais colocando-o como algo exclusivo e interno ao sujeito, de forma que há diversos fatores macrosociais implicados nisso. Um dos aspectos mais comentados foi a necessidade de alteração da aparência do texto e a necessidade de ampliar a representatividade humana, que foi o que a gente se propôs desde o começo. Infelizmente, né, há limitações nesse processo, porque para incluir mais representatividades, nós teríamos que utilizar outras imagens que fugissem ao nosso padrão visual. Então, a partir desses comentários, nós fizemos a reformulação do material e produzimos a versão final, e teve considerações que foram acatadas e outras não foram acatadas. Uma delas foi, a gente acatou alterações na aparência do texto, então a gente aumentou o tamanho da letra, aumentou o espaçamento, aumentou o contraste com o fundo, a gente tirou a fonte Patrick Hand e utilizou somente Titan One para títulos, subtítulos e capa. A gente incluiu mais imagens dentro da possibilidade da identidade visual e fizemos correções de português e substituições de termos para algo mais cientificamente adequado, como apontado por esses especialistas que são experts nessa área. A gente não acatou propostas de retirada ou acréscimo de capítulos, especialmente alterações radicais da estrutura e da aparência do material, porque se a gente mudasse-o completamente, às vezes ele já não seria mais adequado na visão dos mesmos especialistas que já falavam que está tudo ok, já está mais de 80%, já tinha concordado que já estava adequado. A gente também, novamente, não colocou imagens que fugissem à identidade visual proposta. Com a versão final pronta, a gente a submeteu a uma avaliação pelo público-alvo. A gente conseguiu aí a participação de 53 profissionais da equipe escolar,
de diversas formações, então tinha pessoas da pedagogia, das ciências biológicas, da história, da matemática, sociologia, letras, inglês, enfim, bastante heterogênea essa amostra. Para avaliar o material, eles responderam um questionário de avaliação elaborado por nós, né, eu e a orientadora, autoras da pesquisa, e novamente utilizamos como critério de aceitação um índice de validade de conteúdo de 0,80. Na avaliação, o material novamente recebeu um bom nível de aceitação, recebendo um IVC total de 0,98. E dos 9 itens avaliados, 6 receberam uma pontuação total do IVC. Os itens avaliados foram esses abaixo, então linguagem, objetivo, aparência, utilidade, recomendação e reflexão pontuaram o IVC total. A apresentação pontuou 0,98, incentivo à aplicação prática, 0,98 também, e inovação, 0,88. Novamente, os participantes também poderiam deixar comentários e sugestões, e alguns dos principais aspectos comentados foram a importância de se abordar o tema do comportamento suicida nas escolas, porque nas suas experiências profissionais eles percebem a incidência desse comportamento entre crianças e adolescentes, só que infelizmente nem sempre ele é tratado como uma prioridade pelas instituições, governos e políticas públicas. Eles também continuaram demonstrando que ainda há a falta de clareza sobre como agir perante o comportamento suicida de seus estudantes, de forma que ainda há a demanda de formação sobre esse tema. Eles também apontaram fortemente demanda por propostas práticas e execuíveis para a equipe escolar, principalmente na forma de discussões sobre como lidar com desafios comuns vividos na escola. Mais uma vez, o público-alvo apontou a extensão do material como um aspecto contraditório, ainda pedindo para aumentá-lo com mais exemplos, mas ainda achando extremamente prolixo para públicos acostumados com informações mais rápidas e sucintas. O imediatismo dos dias de hoje mesmo. As conclusões da nossa pesquisa foram que o material foi considerado um facilitador da aprendizagem, um bom apoio para a equipe escolar, apesar de ainda ter aí uma leitura um pouco cansativa. Eles ainda demonstraram que permanecem dificuldades em implementar ações de prevenção nas escolas e apresentam uma forte demanda por componentes práticos, oficinas, dinâmicas, estudos de caso, por exemplo. A gente coloca aqui como limitação que o material, sozinho, por si só, não é capaz de sanar todas as demandas de formação e ele pode e deve ser complementado por outras estratégias. Se vocês quiserem acessar o e-book, né, ele está disponível a partir desse QR Code e a gente espera que ele possa ser utilizado, né, como uma estratégia de educação continuada, como uma forma de promover a literacia em saúde mental dos profissionais das equipes escolares ou até também de outros contextos, que ele possa também ser uma ferramenta para apoiar a equipe escolar nas suas atuações e na implementação de ações de prevenção, e sobretudo que ele possa fundamentar e complementar outras estratégias de formação. Esse é o mesmo QR Code anterior, tá? E a gente se permitiu não somente elaborar o material, mas também divulgá-lo. Ele ficou disponível em um link público do Google Drive. A gente criou um Linktree para divulgá-lo, que é esse QR Code que está aí em tela. E a gente também fez diversas publicações de lançamento dele mesmo nas redes sociais do nosso grupo de pesquisa, o CEPS. Então aqui do lado a gente tem um exemplo de uma das publicações de divulgação. No meio desse processo todo, né, nós fomos também contemplados pelo sexto edital de Comissão de Cultura e Extensão da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e recebemos um fomento para a divulgação desse material. Então nós criamos marca-páginas, folders, cartazes e banners e também nos propusemos a realizar um workshop. Aqui do lado vocês veem o modelo do marca-páginas que a gente elaborou. Por fim, a gente também se propôs a construir e fazer esse workshop, né, que se chama Prevenção do Suicídio nas Escolas. Foi realizado em janeiro de 2025 lá na Escola de Enfermagem e o objetivo dele era, como a gente falou, o material sozinho, ele não vai ser capaz de sanar todas as demandas de formação, então vamos promover mais ações de formação e uma delas foi o workshop. A gente discutiu a prevenção do suicídio na escola, possibilidades de ação, políticas públicas também. A gente fez uma roda de conversa com os profissionais que estavam presentes para eles trazerem suas dúvidas, suas demandas e fizemos aí o lançamento do e-book.
Primeira imagem, estamos nós na roda de conversa com os participantes. E a segunda imagem, a comissão organizadora, né, que foi composta pelos membros do nosso grupo de pesquisa, o CEPS. Agradeço a eles por todo o apoio. Aqui estão as principais referências utilizadas para essa apresentação. Percebam que é tudo muito fundamentado na literatura e também que puderam fundamentar a construção do e-book. Por fim, agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui presente para conversar com vocês sobre esse tema, sobre toda essa trajetória que foi a construção desse e-book. Estarei disponível nos contatos indicados abaixo e espero estar presente em próximas oportunidades. Até breve!